Pode sentar onde você está, sejam todos bem-vindos. Você que está conosco aí, muito bom estarmos juntos mais uma vez. Para mim é uma honra, um privilégio poder estar aqui para compartilhar com vocês. Quantos têm o seu coração aí aberto para receber uma palavra para a sua vida? Se essa reunião acabasse aqui agora, quantos já estariam satisfeitos, assim, plenos? Que maravilha, essa é a sensação mais preciosa que existe. Nós nos reunimos e nós começamos a acionar. Você sabe que para Deus se revelar, para Deus se manifestar, é importante, imprescindível que hajam condutores dessa presença. Sacerdotes são chamados para isso. E eu quero te dizer, todos vocês, todos nós aqui somos sacerdotes. Você também é um rei e você é um profeta. Essas três unções fluíam no Velho Testamento: a unção sacerdotal, a unção de governo e a unção profética. Muitos homens no Velho Testamento fluíram nessas três unções. Eu e você somos chamados, porque Jesus é sacerdote, é o nosso sumo sacerdote. Ele também é o rei dos reis e ele é o profeta dos profetas. Então, não fica pensando que o profeta é aquele que tem uma visão longínqua de futuro, que fica só predizendo o que vai acontecer. Não, o profeta é o que fala, movido por Deus. Diga comigo assim: o profeta é o que fala, movido por Deus. Então tem gente que pensa que ser profeta é assim, você parece que sai de cena, desaparece, sabe-se lá para onde, e aí Deus começa a usar a sua boca e você começa a falar umas coisas que você nem lembra depois. Não, não é isso. Ser profeta é você carregar essa presença e canalizar essa vida para aquilo que você libera. Você pode estar conversando com uma pessoa num café, num almoço, você pode estar numa reunião de negócios, você pode estar ali num bate-papo, você pode estar na academia e ser movido por Deus. Quantos aqui já aconteceu uma situação que alguém falou algo para você mais ou menos assim: cara, você me falou umas coisas naquela conversa nossa mais cedo, que eu estou pensando nisso até agora. Já aconteceu isso com alguém aqui? Você programou alguma coisa? Não, você simplesmente começou a falar. A pessoa te perguntou algo, eu estava ali naquele bate-papo, e você de repente começou a falar umas coisas, e a pessoa: uai, essas coisas que você está me falando, parece que está tudo no meu coração. Como é que você sabe da minha vida? Sabe o que é isso? Vou te contar. É Deus movendo através de você, é Deus falando através da sua vida. Você percebe que é a coisa mais simples do que a gente imagina, a gente que às vezes complica demais, que a gente fica pensando assim, o falar de Deus parece que assim, vai parar tudo agora, tem uma assembleia geral, alguma coisa, e Deus, agora eu vou falar. Não, a coisa flui. Por isso é que nós temos que liberar a presença, liberar. Sacerdotes são chamados para isso, e o profeta fala movido por Deus. Você tem uma unção profética sobre a sua vida. A música é um ambiente profético. Você começa a declarar, emitir decretos poderosos do céu para a terra. Há uma colisão do céu para a terra. O nome disso sabe o que é? Kairos. Então a gente pergunta, como acessar Kairos? Sacerdotes compreendem o que é e como acessar Kairos. Diga assim comigo: Kairos é o top de Deus. O que é top de Deus? O tempo oportuno de Deus. Você está num Kairos aqui, há um fluir aqui. Você nota que a gente começa a adorar, começa a cantar, começa a profetizar, começa a fluir. Você não fica: quantas horas já é, hein? Não, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Escuta uma coisa: transcende o tempo, o espaço, a matéria, transcende o limite, vai além. Há um falar novo, revigorador, renovador. Quantos estão me entendendo aqui? Sacerdotes são chamados para atrair a presença. Profetas são chamados para fluir e liberar a presença. Diga comigo: se o sacerdote atrai, o profeta libera. Sabe, nós temos que resgatar essas coisas entre nós, porque a cabeça, infelizmente a cabeça religiosa de muitos, pegam esses, digamos, não são títulos, tá? Isso não é título. É título de profeta. Eu agora estou declarando que você é um profeta. Não existe isso. Estou declarando que agora você é um sacerdote. Isso não existe, não é bíblico isso. Infelizmente a caixa religiosa na mente de muitos parece que distanciou você do seu verdadeiro chamado. Está errado. Temos que voltar. Profeta não é o que tem um cargo, não é o que tem título, não é o que fica prevendo o futuro. Não. Sacerdote não é o que tem uma cadeira, uma cátedra, não, uma ordenação, não, uma roupa diferente, não. Sacerdote é todo aquele que foi escolhido, separado, justificado, lavado pelo sangue. Essas coisas aconteceram com você? Você foi chamado por Deus? Você sabe que você foi escolhido por Ele? Você foi lavado pelo sangue? Você acessou o sacrifício? Então você é um sacerdote.
E onde que essa presença tem que se manifestar? Em todos os lugares. Você está aqui nessa manhã, por exemplo, para quê? Para ser treinado. Você está aqui nessa manhã para quê? Para se reabastecer. Lembra do frentista. Vai com esse negócio na sua cabeça. Escuta uma coisa. Para reabastecer. Para o quê? Para quando você for, e o nosso chamado é ir, não é ficar aqui, é ir e infiltrar em todos os lugares. Você libere essa presença. Estava uma vez, uma empresa que eu trabalhava, há muitos anos. Eu me lembro que eu era gestor comercial e estava à frente ali de uma equipe. Eu lembro que eu estava conversando com uma colega de trabalho assim. A gente estava ali conversando, tinha acabado de atender um cliente. E aí, esse cliente, ele foi saindo, ele estava com algumas coisas na mão, ele foi saindo, e de repente ele voltou e falou assim, ele nunca tinha ido na loja. Ele voltou e falou assim: tem um negócio diferente aqui hoje, eu estou sentindo uma coisa. Aí ele, estou sentindo uma energia, tem um negócio estranho aqui, o que é isso? Eu falei, mas a sensação é boa ou é ruim? Ele falou assim: não, a sensação é a melhor possível, eu nunca senti isso. O que é isso? Aí eu falei para ele, aí eu fiquei assim pensando, aí eu falei, entendi. Que a gente fazia todo dia lá de manhã, a gente fazia ali 5 minutinhos de oração, para começar a semana, para começar o dia. E o cliente, o que é isso aqui, essa energia, esse poder que está aqui, essa coisa? Eu falei assim: escuta, você não está só dentro de uma loja, você não está só dentro de uma empresa, você não está só dentro, existe um campo aqui agora, e existe uma presença que a gente atrai para esse lugar todo dia. Eu falei, eu quero te falar uma coisa, eu não sei se alguém já te disse isso, mas eu falei para ele: Deus está aqui, Deus está aqui. Você não está vendo nada, né? Mas sabe esse negócio que você está sentindo? Aí eu fui perguntando para ele: está sentindo assim uma paz no seu coração? Ele falou: tô. Está sentindo alguma coisa diferente? Está sentindo, parece que até o seu corpo mais revigorado? Tô. Eu falei: pois é, é com essa pessoa que a gente fala todo dia, inclusive para abençoar a sua vida. As pessoas com quem você conversar lá no seu trabalho, no seu departamento, na sua empresa, onde você estiver, elas vão ter essa percepção. Sabe por quê? Porque o que você carrega vai tocar a vida delas. Os sacerdotes são chamados para isso, para atrair. E o que acontece quando esse poder de Deus vem sobre você? O que acontece? Quantos querem reinar e governar aqui na terra, em todas as coisas? Quero falar sobre isso hoje. Uma unção para o governo. Diga, uma unção para o governo. Você foi chamado para liderar, para governar, para ser influência, para multiplicar. Foi ou não foi? O que acontece com alguém? Quais são as faces de um governante? Quais são as faces de um general? Quais são as faces realmente de um líder do reino? Quais são as faces de um multiplicador? Quero te mostrar isso usando a vida de um cara que a gente fala muito a respeito dele. Sem dúvida, é uma das pessoas que na palavra, das que eu mais observo e modelo e aprendo todo dia, que é um modelo, para mim é um perfil de um governante. Davi. Eu quero começar com você. Capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Vou contar a história aqui hoje. Vocês estão comigo ou não? A gente não vai passar do meio-dia aqui hoje não. Pode ficar todo mundo tranquilo, tá bom? Vamos lá. Capítulo 16 de 1 Samuel. Vou narrar com você aqui alguns textos e outros eu vou completar com as histórias. Diz assim a palavra: o Senhor disse a Samuel: por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai, e te enviarei a Jessé o belemita, pois providenciei um rei para mim dentre os seus filhos. Só para contextualizar você, Saul era o rei nessa ocasião. Israel não tinha rei, era um governo teocrático. Deus era rei no meio deles. Mas Israel tinha inimigos, muitos inimigos. Todas as nações em volta de Israel tinham seus reis, todas. Israel não. Deus mesmo havia chamado Israel para ser uma nação, para ele, e que ele fosse a autoridade suprema no meio desse povo, e eles fossem para Deus sacerdotes e reis e profetas. O povo negou o chamado de Deus, não respondeu. Deus então permitiu: tá bom, vocês querem um rei? Vou dar um rei para vocês. Aí um dia, Samuel, que era o profeta, era o último juiz, e era também um sacerdote, Samuel sai, e ele encontra com esse homem, Saul, que é de onde vem a palavra Saulo também, a mesma lá do apóstolo. Ele encontra Saul. As jumentas do seu pai haviam se extraviado, ele
havia saído para encontrar. E aí Samuel encontra com Saul nessa jornada e unge ele para ser rei sobre Israel. Saul era um cara lá de Benjamim, sul de Israel. Saul era um cara alto, forte, rico e bonito, pra você ter ideia. Ou seja, aparentemente um homem completo. Saul era um homem de posses. Quando você lê essas coisas na Bíblia, quando fala que tinha jumenta, que tinha carneiro, que tinha camelo, cavalo, não sei o que mais, é porque tinha muito dinheiro. Saul vinha de uma família rica, muito próspera. Saul era filho de Quis. Esse homem, Deus permitiu que ele fosse rei sobre Israel. Mas por 3 ocasiões, Saul falhou miseravelmente. Vou te contar uma coisa: todos nós temos a oportunidade de responder a Deus. Todos. Jesus poderia muito bem ter sido chamado Jesus, filho de Saul. Saul não respondeu. E pode ter certeza também que quando Deus expõe para nós alguns personagens e mostra a resposta deles, é porque isso de fato é para nós um ensino. Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 15, verso 4, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para a nossa instrução, para que por meio do testemunho desses homens fôssemos também educados na fé, fôssemos também instruídos na fé, para tê-los como modelo e referência daquilo que devemos ou não fazer. E todo chamado de Deus traz sobre nós o que? Uma responsabilidade. Diga comigo assim, ó: chamado se conecta com a responsabilidade. Ou seja, não é automático as coisas, tem que responder, sim ou não? Tem que responder. Posto isso, presta atenção. Deus então rejeita Saul e fala para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul? Porque Samuel ainda estava tendo paciência, estava tendo ainda diante de Saul aquela tolerância. O que Deus disse? Chega. Deus mesmo deu um basta. Samuel, é o seguinte: Saul não vai responder, tem que ser trocado. Aí Deus chega para Samuel e fala assim: vai à casa de Jessé, belemita, a de Belém, 5 quilômetros ali de Jerusalém. Belém, que significa casa do pão. Belém, diferentemente lá da terra de Benjamim, é uma terra pobre. Até hoje é assim, tá? Lugar pobre, bem escasso mesmo, lugar feio pra caramba. Diz assim: Samuel disse: como poderei ir? Se Saul ouvir isto, ele me matará. O Senhor diz: toma contigo uma novilha, e diz: vim para sacrificar. Olha as táticas, né? E chama Jessé para o sacrifício, eu vou te mostrar o que você haverá de fazer. E tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. Deus mesmo é que escolhe os seus reis, tá? Deus mesmo é que escolhe os seus líderes, os seus governantes, os seus generais. Deus diz para Samuel: eu vou te mostrar quem é. Porque da outra vez o povo escolheu o seu rei. Agora Deus mesmo ia escolher. A escolha do povo fracassou. Agora Deus estava escolhendo para si um rei. E Samuel fez aquilo que o Senhor falou. Veio a Belém, e os anciãos do vilarejo tremeram com a sua chegada e disseram: vens tu pacificamente? Samuel tinha tanta autoridade, poder sobre ele, que só a chegada dele já incutia assim: nossa, chegou, porque ele era a voz de Deus naquele momento. Samuel era o homem mais importante da nação. Era o homem mais importante da nação, Samuel e Saul. Aqui estava o segundo homem mais importante, Samuel. Os anciãos tremeram. E ele disse: pacificamente eu vim para sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e os seus filhos, e os chamou ao sacrifício. Sucedeu, quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: certamente o ungido do Senhor está diante dele. Eliabe era o irmão mais velho, mas Eliabe era o quê? A semelhança de Saul, alto, forte, bonito, robusto. Só pode ser esse. Quem mais que Deus escolhe? Só pode ser esse tipo de gente. Que equívoco. O que acontece? Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, talento, habilidade, a força, a beleza, a grandeza. Não. Essa é a lógica do homem. Deus tem outra lógica, Deus tem outra economia. Aqui que Deus fala: não olhe para a sua aparência, nem para a sua estatura, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Olha porque que tem que guardar o coração, olha porque que tem que higienizar o coração, olha porque que tem que lavá-lo todos os dias com a palavra, olha porque que tem que liberar o coração. Deus olha para o quê?
para o coração. É ali que flui a intimidade, a comunhão. Quantos estão me entendendo aqui? Deus olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fê-lo passar diante de Samuel e disse: nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá e ele disse: nem esse. Assim Jessé fez com que 7 dos seus filhos, ou seja, quase todos, passassem diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes, nenhum, 7. Quantos filhos eram que passaram aqui? 7. Samuel disse a Jessé: então, aqui estão todos os seus filhos, não tem mais ninguém. Samuel deve ter pensado: mas será que essa realmente é a casa que Deus me mandou para ungir um rei? Porque nenhum desses Deus quer. Deus não quer o primeiro, não quer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, nenhum desses. Todos eles aparentemente estão qualificados para serem reis, mas Deus não quer nenhum deles. Nenhum, 0. Os 7. Jessé não tem mais nenhum filho, nenhum. Então, estão aqui todos os seus filhos. Ele diz: resta ainda o mais jovem, e eis que ele cuida das ovelhas. Samuel disse a Jessé: mandai trazê-lo. Olha essa palavra aqui. Olha isso aqui. Mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele aqui venha. Eu vou te falar o que é isso aqui. É tudo que você está construindo no secreto, Deus faz questão de expor a público. Não nos assentaremos nessa mesa. Era a refeição mais importante da história da nação. Não houve em outro momento da história. Você pode observar em cada livro, do contexto até aqui, não houve um outro jantar mais importante. O que Samuel disse? Pois é, tem mais algum filho? Tem, está cuidando das ovelhas, está escondido. Sabe, o desprezado? Pois é. Isso aqui é Deus trazendo você à proeminência. Ninguém senta, ninguém come nessa casa sem ele chegar. A gente não dá mais nem um passo nessa conversa aqui, Jessé, se esse filho seu não aparecer. Possivelmente Davi nunca tinha se sentado com os seus pais. Talvez Davi nunca tivesse sentado com seus irmãos. Talvez os seus irmãos fossem inclusive seus inimigos. Não é por menos, e você pode observar que os salmos que Davi escreveu é a alma de Davi assim, desnudada. Possivelmente os inimigos que Davi fala, que Deus preparou uma mesa na presença deles, vai acontecer aqui. Olha o que acontece. Ele então mandou buscá-lo e trouxeram para dentro. Ora, era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Só uma coisa interessante aqui desse texto: quantos filhos que Jessé fez passar diante de Samuel? 7. Davi era o 8º. Tem um significado nisso aqui. O 1 na Bíblia é o número de Deus. O 2 é o número do Filho, aliança. O 3 é o número do Espírito Santo, é o número do ciclo completo. O 4 é o número da criação. O 5 é o número da responsabilidade. O 6 é o número do homem. O 7 é o número perfeito, pleno, no tempo. 8 é o número do recomeço, da retomada. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo para Samuel? Começa hoje um novo tempo nessa nação. Em muitas coisas na sua vida, na sua família e em tudo que você está fazendo, Deus está te dizendo: você é o 8º. Você é o 8º. É um novo tempo, começa agora. Os 7 passaram, não é nenhum desses. Davi era o 8º. O que Deus estava dizendo? Agora começa um novo tempo. Começa uma nova fase, uma nova etapa. Um novo ciclo começa agora. Novo nível começa agora. Ele passou, unge, porque é isso aí. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Cara, para que a Bíblia faz questão de expor essas coisas? Onde é que Davi foi ungido? No meio dos seus irmãos. Não é difícil você notar que lá na frente, quando Davi vai levar o lanche para os seus irmãos, eles falam assim para ele: o que você quer aqui? Vai lá cuidar daquelas suas poucas ovelhas. Volta para aquele seu trabalho desprezível, sem valor. Volta para aquele movimentozinho seu lá que ninguém está vendo. Volta. Os irmãos de Davi degladiavam com ele, eles não gostavam de Davi.
Esse é o problema de todo escolhido. Gente bem próxima, e de que você não esperava de jeito nenhum. Ofensa. Isso vai acontecer, não tem jeito, não tem como. Possivelmente então os irmãos de Davi eram inimigos dele. O que ele escreve no Salmo 23? Que Deus prepara uma mesa. Aonde? Na presença dos seus adversários. Os irmãos de Davi. Imagine o nível de desprezo daquela reunião. Imagine você. Cara, quando você estiver lendo a Bíblia, entra na história. Mentaliza a história, isso mesmo, mentaliza, visualiza, entra no cenário. Imagine você ali sentado. Aqui está Samuel, aqui está Jessé, e aqui do lado está Davi e os irmãos dele. Imagine o nível de fúria que esses caras estavam naquele momento. Imagine a fúria, o ódio. Como esse cara vai ser rei da nação? Não é possível. Aquele trabalho, mexer com ovelha, quem é que dá valor nisso? Quem? Nem força ele tem, nem habilidade ele tem. Como que é possível esse sujeitinho, esse menino ser rei? Como assim? Ali estavam as pessoas mais importantes. Era um momento sublime. Davi lá na frente ele escreve que Deus prepara uma mesa na presença dos adversários, e os próprios adversários comem a mesa junto com ele. Que coisa, hein? E aí ele fala também que por que ele falou assim, que o meu cálice transborda? Cara, ele estava comendo com o pai, coisa que talvez ele nunca tinha feito. Estava comendo com Samuel, que era o homem mais importante da nação, e estava comendo à mesa com as pessoas que mais o detestavam. Nossa, que noite, hein? Que reunião, que jantar foi esse? Que mesa foi essa? Que divisor de águas, que fronteira que Davi estava cruzando naquele momento, que experiência de porta. O óleo caiu sobre ele. E aqui está uma questão problemática. Bom problema. Ótimo problema é quando Deus te mostra uma coisa. Quem já teve aquela sensação assim, ó, olha para cá. Quem já teve aquela sensação assim? Ai, para que Deus me mostrou essas coisas? Alguém já teve essa sensação aqui? Ah, para que Deus foi me falar essas coisas? Senhor, minha vida estava aqui tão tranquilinha, cuidando das minhas ovelhinhas, estava aqui cuidando dos meus negocinhos aqui na minha cidade, estava tudo tão tranquilinho, tudo tão bom. Aí eu vou me enturmar com esse povo aqui, que coisa que vira minha vida. Daquele dia para cá, minha vida virou uma bagunça. Quem tem essa sensação que a sua vida deu uma bagunçada nos últimos anos aí? Deus é especialista em bagunçar agendas. Deus é especialista em causar uma bagunça na agenda de gente que Ele chama, que Ele escolhe e que Ele deseja fazer cravar o nome na história. Deus tem dessas coisas. Estava tudo tão bem. O que esse menino tinha que fazer nessa reunião? É a mesma coisa que você percebe. Cara, eu fui naquele evento, eu fui mexer com esse povo, mas para que eu fui nesse negócio? O que eu vim fazer aqui? Aí começa uma série de renúncias, né? Deixa isso, deixa aquilo, deixa isso, deixa aquilo, vamos embora e vamos seguindo. Só que daqui a pouco você vai olhar para trás e dizer assim: meu Deus, o que aconteceu comigo? Em poucos meses parece que eu vivi anos, em poucos anos parece que eu vivi um século. O que é isso? Você vai olhar para trás e dizer assim: valeu a pena. Oh! Terrível, bendita coisa e perigosa é o dia que Deus pega alguém e fala assim: vem cá, tem um recado para você. O que está colando, Senhor? Vem cá. Está vendo ali? Está vendo ali aquele trono? Está vendo essa nação da qual você faz parte? Tem um rei ali sentado naquele trono. Só que assim, eu não quero mais aquele rei. Eu quero um rei lá, segundo o meu coração. E eu achei em você, porque a Bíblia fala que Deus achou em Davi um homem segundo o seu coração. Deus caça corações. Cada resposta que você dá é um sim, Senhor, meu coração está disponível. Deus está caçando corações. E Deus achou em Davi. E Deus diz depois lá na frente, segundo Samuel capítulo 10: eu tomei você por detrás das malhadas, fiz o teu nome grande como só os grandes têm na terra. Deus mesmo proveu para si um rei. Vem cá, tem um trono ali com problema.
eu vou te colocar sentado ali. Te contar uma coisa, você pede para Deus uma colheita, não pede? Deus pede para você uma semente. E a semente é o que você vai deixar. Qual a resposta que você vai dar? Davi deixou, saiu por detrás das malhadas. Agora escuta, geralmente quando Deus escolheu alguém, está claro que Ele separou alguém, é porque tem um problema. Tem um problema. Vai resolver esse problema. De verdade, posso te falar uma coisa? Eu não sei qual é a confusão com essa questão de propósito. Desvenda um problema. O tamanho do problema é o universo sentindo o cheiro do seu propósito. Tinha um problema nacional. Quem vai liderar essa nação? A essência. Cadê? Deus começou a sentir. Cadê esse homem? Cadê esse homem? Está ali. Vou te mostrar as características desse homem aqui. Cadê? Ele achou. Vem cá, vou te colocar naquele trono. Só que presta atenção, queridos. Pronto, Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. É engraçado que se você continuar lendo aqui, ó, presta atenção. Se você continuar lendo aqui, é engraçado, aqui não está escrito assim, ó. Então Davi voltou a cuidar das suas ovelhas, arrumou suas coisas, e no outro dia ele foi para o palácio e se sentou no trono e começou a governar. Está escrito isso aqui? Porque não foi exatamente isso que aconteceu. Ali começou uma jornada. Você tem que entender três coisas. Fala comigo assim, ó: porta, caminho, destino. Fala mais uma vez: porta, caminho, destino. Ali foi uma experiência de porta. Agora vai começar um processo, que é o seguinte: você tem uma experiência de quê? Transformação. Pá, aconteceu, porta. Você sai de uma dimensão e vai para outra. Era só um cuidador de ovelhas, agora foi ungido para ser rei. Não é automático que você senta no trono. Teve uma experiência de porta, passei, cruzei uma fronteira, ótimo. Agora começa um processo. Aqui muita gente sabota. Por que ter esse propósito, que é tudo isso aqui que está cercando, não é a garantia do destino? Porque tem muita gente que se sabota aqui. Ele teve a experiência. É fácil entender, ele teve a experiência. Só que aí começa o processo. Teve a transformação, agora tem que dar a resposta adequada, de acordo com a visão que você teve. Escuta uma coisa: Deus não vai diminuir o processo de tratamento com você para encaixar na vida que você já tem. O que ele vai fazer então? Esticar a sua vida para corresponder ao que Ele te chamou. Tem gente que não dá a resposta, fica se sabotando, sabe por quê? Ele pensa assim: então, Senhor, faz aí o que o Senhor quer fazer. Não é assim que funciona. Deus não responde nada sem te colocar em ação. Deus não responde uma oração sua sem te colocar em ação. Já percebeu isso? Presta atenção. Aí começa agora um novo processo. Davi não sentou no trono no outro dia. Começa a saga de Davi. E tem muitos componentes, muitos elementos, muitos lugares. Há uma geografia de obediência aqui, ó. Todos os recursos vão encontrar você na geografia da sua obediência. Virá ao seu encontro à medida que você caminha, anda, vai dando um passo após o outro, e o Espírito vai te conduzindo, te guiando. Ele vai mandar gente, lugares, situações, circunstâncias, ferramentas, instruções, perseguição. Diga obrigado, Senhor. Ele vai mandar tudo isso para adequar a sua vida ao tamanho da visão que Ele te deu. Deus não encolhe o futuro de ninguém. Deus não encolhe o tamanho da visão. Observa bem, todos esses homens, todos eles tiveram essa experiência de porta. É quando você viu tudo isso. E eu não sei se você já observou também, que além de Deus não responder nada sem te colocar em ação, Ele também não te dá nada para você fazer que não dependa dEle. Ouviu o que eu falei? Então nem você sai da equação e muito menos ele. Tem que ter os dois elementos. Quem já se viu numa enrascada aqui? O que eu fui entrar, hein? Quem já dormiu aqui com aquele negócio? Não, como é que eu vou pagar esse negócio amanhã, hein? Quem já fez aqui aqueles compromissos assim? Se você nunca mexeu com isso, você não sabe o que é ser empreendedor, não. Quem já se viu aqui? Nossa, cara, eu acho que eu estou me arriscando demais.
é porque você viu algo. Gente que vê algo, que recebe esse óleo na cabeça, é gente problemática. Vocês estão tudo com problema. Vocês estão tudo doido da cabeça. Vocês estão tudo assim, ó, passado dos limites. Já te chamaram de fanático? Já te chamaram de doido, de louco? Tem gente assim te observando, hein? Deixa eu até ver onde é que vai isso aí. Não tem muitas plateias, né? Mas tem gente assim, deixa eu até ver até onde vai isso. Até onde? Até que se cumpra plenamente o que ele falou e o que ele disse que vai fazer através de mim. Ó, vamos continuar a saga aqui? Não se sentou no trono no outro dia. A vida continua. Só que agora vem testes de resposta. Tem que ser checada a estrutura desse rei. Primeira coisa que acontece: Saul, que é o rei em exercício, começa a ser atormentado por um espírito maligno. Olha que coisa. Davi foi ungido na casa do seu pai, na frente dos seus irmãos. Mas o rei está com um problema. Olha Deus dando problema. Para todo mundo que Deus mostra algo, inquieta algo no coração, escolhe, chama, envia, ele dá problemas. Quem ama resolver problemas aqui? Está aí. Alguém credenciado para responder a Deus. Disse aos seus servos: providenciai-me agora um homem que possa tocar bem e trazer. Então respondeu um dos servos e disse: eis que um filho de Jessé, o belemita, é hábil em tocar e é um homem forte e valente, um homem de guerra, prudente em questões, sábio. Uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. Agora escuta uma coisa: o cara era pastor de ovelhas, o cara era adorador, o cara era sábio, entendido, inteligente, estrategista, o cara era guerreiro, valente, argumentador, articulado, criativo, inventivo, e o cara era valente, bravo, cheio de garra. Davi é o típico general, governante. Davi é o típico líder que todo reino precisa. Harpa à noite, espada de dia. À noite, coração, uma manteiga na presença. De dia, um leão bravo, uma besta enjaulada, com raiva, com ódio, como diz um amigo meu. De dia, feroz. À noite, coração amolecido, um adorador. Sabe quem é um adorador? Um adorador é um homem e uma mulher que Deus não precisa de muitos argumentos para convencê-lo. Esse é um adorador. O coração é quebrantado. Mas é o seguinte: para com Deus, coração mesmo de uma ovelha. Mas eu vou te falar, para com as pessoas, para com o mundo à sua volta, um valente. Você quer prevalecer? Quer avançar? Quer romper? Escute: harpa de noite, espada de dia. Sabe a hora de adorar e sabe a hora de guerrear. Na presença, coração amolecido, mas para com a vida, como alguém disse, a vida não é essa cartelinha de iogurte, a vida não é um potezinho de gelatina, a vida não é um petit gâteau, a vida é uma marmita funda, cheia de feijão no fundo. Sabe aquelas marmitas que o pessoal coloca o feijão, depois enfia um monte de arroz, soca a marmita assim? Aí tem uma rodela de beterraba desse tamanho, um monte de macarrão, uma salada que esquentou depois que colocou ali dentro, e um bife desse tamanho, grosso e cinzento. Essa é a vida. Escuta uma coisa: mas está aqui encontrado esse homem. Olha as características: adorador, valente, um homem de múltiplas habilidades. Quantos querem crescer em novas habilidades aqui? Novas habilidades, novas competências. Está aqui o homem. O Senhor está com ele. Ele chega. Eu quero ressaltar, é o último texto que eu vou ler, para a gente poder partir do meio para o final. Escuta. Logo em seguida, que ele é ungido, Saul tem um problema, chamam Davi para onde? Para o palácio. E aqui você vai entender o que é acesso. Davi não estava lá cuidando das ovelhas? Não foi ungido? Agora ele vai para o palácio, tocar a harpa, para sair o espírito maligno da vida do Saul. Deus proporcionou toda essa situação. Para quê? Davi, vem cá, sai daí, vem cá. Eu vou te mostrar o que é acesso.
você não vai ser rei? Tem um rei com um problema lá no palácio. Você não vai sentar no trono de primeira, mas você vai conhecer como as coisas no palácio funcionam, porque é lá que você vai sentar. O nome disso é acesso. O que é acesso? É a antecipação do governo, a antecipação da experiência. Esse acesso é você pisar no lugar que você diz: eu vou fazer parte disso, eu vou frequentar esse lugar, vou andar com essas pessoas aqui. Esse é acesso. Olha o que estava acontecendo. Davi estava ali assim, ó. Ele tocou a harpa, o espírito foi embora, mas Davi não saiu do palácio. Ele certamente estava assim, ó. Deixa eu ver como que o rei come. Não é assim? Ele estava no palácio, poxa. Não seria o palácio dele? Seria ou não seria? Ele não estava no trono, mas já estava aprendendo a lidar e sendo como tal. Só vai ser quem já é. Davi já estava, então é assim que ele lida com seus serviçais. É assim que ele lida com os filhos. É assim que o rei lida com as questões de guerra. Ele estava ali como fiel escudeiro de Saul, já observando. Olha como que Deus faz as coisas de uma maneira perfeita. Olha como que Deus orquestra as coisas de uma maneira magistral, extraordinária. Davi estava ali antecipando. Então é assim que é rei, quer ser rei. Escuta, Deus vai te proporcionar todas as coisas que você precisa. Tudo que você precisa no seu treinamento para chegar exatamente aonde Ele falou que você ia chegar e fazer o que você ia fazer. Fica tranquilo, só responda. Davi foi servir. O serviço precede o governo pleno. O serviço precede a posição. E vou te contar mais. Ele não estava na posição. Ele já tinha a promessa, a palavra e a unção. E quero te contar uma coisa: sua grandeza vem antes da sua posição. Posição é só o reconhecimento de alguém que já era. Ele já estava governando fazia tempo, muito tempo. É interessante, né? Deus não chama a gente à toa. Já percebeu isso? Deus não chama a gente que não tem nada para entregar. Deus não chama a gente muito qualificada e muito capacitada. Deus chama, inquieta, incomoda e traz para perto gente que já está fazendo lá nos bastidores, lá atrás. Digo mais: seu chamado, sua grandeza nunca estão ocultos para quem Deus escolheu para levantar você. Todos nós somos um Samuel na vida. Todos nós, pode ter certeza, Deus vai enviar um Samuel na sua vida e você vai ser um Samuel na vida de alguém. Quem é Samuel? É quem Deus ordena para te descobrir. Ouviu o que eu disse? Deus tem um Samuel na tua vida. Você pode identificar essas pessoas onde elas estão. Se não apareceu, vai aparecer. E você também vai ser um Samuel na vida de alguém. Quem é Samuel? Samuel é um descobridor de reis. Samuel é um despertador de reis. Eu já falei para o Pablo várias vezes: você, dentre tantas e tantas coisas a seu respeito, eu posso dizer, você é um Samuel. Foi na minha vida e na vida de milhares e milhões e milhões e milhões de pessoas. Um descobridor de reis. É aquele que Deus pega e fala assim: ó, tá vendo essa pessoa? Pega ela e joga para lá. Deus fez isso na sua vida também. Deus vai usar os seus braços, Deus vai usar as suas mãos, Deus vai usar seu coração, seus olhos, para descobrir o que Jessés não descobriram. Jessé, assim, ó, no mundo dele não fazia sentido ele ter Davi por perto. Mas aí Deus fala: não, tem mais um filho seu aí, e é nele que eu vou recomeçar essa nação. Davi vai e acessa o palácio. Começa uma jornada aqui. Começa uma jornada. Nessa jornada ele vai ter inúmeras intempéries. 13 anos aproximadamente, até ele começar a reinar em Hebrom. 7 anos e depois 33 anos em Jerusalém. E nessa jornada acontecem várias e várias coisas. Por quê? Porque todo o processo que você passa tem a ver exatamente com a atmosfera, com o lugar, com o governo que você vai exercer. Então não fica excluindo as coisas que você passa. Aproveite-as. Energia você não cria, não destrói, você aproveita. Aproveite a energia. Pega tudo, vai fazer sentido. Aparentemente tá, nossa, mas tá cada dia mais assim, a tensão, a pressão.
Escute, a pressão que você vive, a pressão que você passa, revela o tamanho da promessa que você carrega e a abrangência do seu propósito. A pressão está muito grande, Mateus. A pressão é proporcional ao tamanho da promessa e à abrangência do propósito. Deus está fazendo isso aqui com você, ó. Esticando. Mas Mateus, eu vou arrebentar, porque ele está esticando faz tempo. Vai não, fica tranquilo. Você está vendo com o seu tamanho. E aí, ele vai. Capítulo 17. Aparece um Golias. É outro componente. Você vai precisar na sua vida de um Samuel. Você vai precisar na sua vida de um Saul e vai precisar na sua vida de um Golias. Fala comigo, Senhor, bem-vindo. Golias. Obrigado por aparecer. Precisamos de Golias na vida. Não é legal, mas é necessário. É necessário um gigante de 3 metros de altura lá de Gaza. Ou lugarzinho que dá trabalho faz tempo, né? Escute. Ele está indo. Chega no pai, o pai diz, vai lá levar uma comida para os seus irmãos. Davi está servindo, levando a vida normalmente. Vai lá levar um queijo para os seus irmãos. Ele chega, os irmãos já fazem chacota com ele. O que você quer aqui? Você está com intenções erradas, não sei o quê. Davi era um caçador dessas experiências. Davi ficava escavando, procurando bagunça, né? Procurando confusão. Davi era essa pessoa. E aí ele chega no cenário, está um gigante, 3 metros de altura, filisteu, afrontando o exército de Israel, que estava acampado. Nas guerras antigas a gente sabe muito bem que os representantes de cada exército lutavam entre si, e o vencedor levava o despojo para aquela nação, e a nação vencida ficava escrava daquela nação vencedora. Dali está Golias. Do outro lado não tinha ninguém, nem o próprio Saul, que era o rei, se posicionou, nem Jonatas se posicionou, ninguém se posicionou, ninguém se posicionou. E Golias está ali 40 dias, porque 40 significa teste, significa prova. 40 dias afrontando, e Davi aparece. O que estão falando aí? Ih, Davi, nem vem não, isso aqui não é para você não, vai cuidar daquelas suas poucas ovelhas. Olha o desprezo, olha a depreciação do que Davi fazia. É isso que acontece, o que você faz muitas vezes é depreciado, até você resolver um grande problema. O dia que você resolve um grande problema, uma grande porta se abre. Golias era mais uma fechadura que Davi tinha que mover para abrir um novo tempo, uma nova porta para ele. Grandes problemas também são grandes portas. Aparece o gigante, Davi vai para cima dele, eu vou te devorar e tudo mais, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi pega aquelas 5 pedras lisas, numa só ele derruba o gigante. Ele levou 5 pedras, porque Golias tinha mais 4 irmãos. Davi estava tão certo da sua vitória que ele não levou só uma pedra, levou 5. Mas não é porque ele ia repetir o processo, se ele não caísse na primeira, cairia na segunda, não. Ele levou 5, porque Golias tinha outros irmãos. Então Davi levou uma pedra para Golias e mais 4. Em outras palavras, se os irmãos dele aparecer, eu estou preparado. Deus não te chamou para só derrubar um gigante, mas todos quantos aparecerem, e enfileirá-los um após o outro. Governantes são enfileiradores de gigantes derrubados. Davi joga a pedra, uma pedrada só, é muito grande, como é que erra? Não tem como errar. Uma pedrada só ele cai, ele corta a cabeça do gigante. Essa espada depois vira um memorial para Davi na sua jornada. Derruba o gigante. Outro problema, quando você resolve grandes problemas, você ganha o quê? Proeminência. Quando você ganha proeminência, você ganha o quê? Uma legião de ciumentos. Prepare-se para ser enciumado, prepare-se para isso. Ciúmes vem, acontece, faz parte, use. As mulheres começaram a cantar assim, ó. Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares. Ixi, o que você acha que provocou no coração do rei? Revolta, ciúme. O rei a partir daquele momento começa a perseguir Davi. Querer matar Davi, querer destruir Davi. Davi logo em seguida foge, ele faz uma aliança com Jonatas, filho de Saul. Pega a capa, pega a espada, pega e some, desaparece. Agora Davi vai cuidar da própria vida dele. Aí está o significado de alguém que foi cuidar da própria vida. Davi sai do cenário e agora ele vai para o deserto. Um lugar terrível, inóspito ao sul de Israel. Cavernas, montanhas, areia, calor de dia, um frio terrível à noite, sozinho, fugindo de Saul.
Saul está no encalço de Davi. No encalço de Davi. Está na cola dele, na cola dele. Davi vai para um lugar chamado Adulão. Fala comigo assim, Adulão. Davi vai para uma caverna chamada Adulão. 1 Samuel 22. Ele chega lá, ele leva os pais dele lá para Moabe, que é do outro lado de Israel, região da Jordânia hoje. Leva os pais para lá, fica sozinho, Davi sozinho, ele e o Senhor. E vai para a caverna se esconder de Saul, que está no encalço dele, quer matar ele. Ele vai se esconder da caverna. Olha o que acontece, que coisa mais massa. Ele vai para a caverna. Chega na caverna, ele recebe algumas visitas, algumas companhias. Olha as companhias de quem ele recebe. A palavra diz que foram ter com Davi 400 homens. Olha o perfil, olha a energia, olha a frequência dos homens. Homens da família dele, endividados, amargurados e apertados. Aí imagine você no lugar do rei. Cara, não é possível. A unção caiu na minha cabeça. Olha, tanto de confusão. Já apareceu Golias, Saul quer me matar, e eu estou nessa caverna agora sozinho, e me aparece esse povo, endividados, amargurados. Sabe aquele típico caso que você fala, gente, eu é que estou precisando de ajuda, e não para de gente me ligar e me mandar mensagem? Quem já teve essa sensação aqui? Eu é que preciso de uma palavra, de um socorro, de um consolo, e o povo não para de me procurar. Gente, Deus, será que o Senhor não tem uma didática assim mais, que eu possa compreender melhor? Não, será que o Senhor não tem uma pedagogia mais assim? Eu estou meio confuso nessa história, não tem lógica. Parece que quanto mais eu preciso de ajuda, mais me pedem ajuda. É porque você não descobriu um dos grandes códigos do seu resultado, grandes códigos da sua exponencialidade. Suas respostas aparecem quando você mesmo é a resposta para todos que te procuram. Suas maiores respostas estão nas respostas que você dá para os outros. E escute, tem gente que quer sentar perto de você e fala, me ajuda, por favor, me ajuda. É por isso que você não pode calar. É por isso que você não pode se omitir mais, se esconder mais. É por isso que você tem que abrir a sua boca, se posicionar, se movimentar, servir, se dispor. E aparecem esses homens. Imagine você o rei, imagine você Davi. Gente, ele poderia ter pensado, o que eu faço agora, hein? O que eu faço agora? O pessoal do louvor pode subir aqui. O que eu faço agora? Ele poderia ter reclamado, ele poderia ter murmurado, ele poderia ter jogado a batata quente para Deus. Deus, isso aqui não é comigo não, estou fora disso, não é possível. Que unção é essa poderosa que eu recebi, que só me aparecem problemas? Não é possível, a sua voz só foi para me ferrar. Não tem lógica um negócio desse. Não, a palavra diz que Davi se fez chefe deles. Imagina ele, mas é com esse exército aqui que eu vou reinar em Israel? Esse exército aqui, o povo não tinha espada, não tinha lança, não tinha nada, porque não tinha, os filisteus não deixavam os israelitas fabricarem nenhuma arma. Como é que eles iam se defender? Agora imagine você, o cara está fugindo para cuidar da própria vida dele, e aparece um monte de gente que não quer deixar. O Salmo 34 é um memorial. Leia depois Salmo 34. Salmo 34 é um memorial. Ele escreve o Salmo 34 como um tributo aos guerreiros de Adulão. E ele fala, vamos juntos louvar o Senhor e vamos contemplá-lo, porque nenhum daqueles que o contemplarem serão envergonhados. Aqueles homens estavam envergonhados, e Davi fala assim, vamos todos nós contemplar, porque todos que contemplarem, nenhum vai ser envergonhado. Chamado para mim e para você é contemplar, é olhar para Ele. Por isso que a palavra diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, você se torna semelhante a quem você adora. Você se torna semelhante a quem você contempla. O que é que você está contemplando? Está fazendo as suas crises, problemas, lutas, adversidades. Você está fazendo isso o que? Um degrau ou um altar? Davi resolveu, essa caverna não é o meu fim, o meu reinado não é aqui, mas começa a partir daqui. Ele pegou aquela energia, transformou aquela energia, elevou a moral daqueles homens, foi adorar o Senhor, cadeias caíram, ele estava sob perseguição, mas ele se ergueu, se levantou, no meio do caos, se levantou, treinou aqueles homens, e a palavra fala lá na frente, que esses homens terríveis, esse exército estranho, essa anomalia militar, estranha, esquisita, esse exército fraco, esse exército pequeno, de homens afugentados, medrosos. Imagine, será que no meio desses 400 homens tinha algum homem com problema em casa? Será que tinha algum homem que tinha brigado com a mulher? Será que tinha algum homem com dívida? Para não dizer todos, né?
ferrados em todos os sentidos. Davi pega esses homens. Escuta uma coisa, eu não sei porque que tem aparecido para você situações complicadas, difíceis, ou gente, mas eu suspeito que Deus queira fazer de você um Davi. Davi se faz chefe deles, os lidera, os inspira, os encoraja. Davi sopra a vida sobre eles. Vocês vão caminhar comigo, vocês são meu mastermind agora, vamos embora. Que time, que equipe, hein? Vamos comigo, vamos junto. Sempre as pessoas estão atrás de alguém que viu algo que elas não viram ainda. Aqueles homens não foram atrás de Davi por acaso. Aqueles homens não foram atrás de Davi assim, só por ir. Não, ele não tinha essa fama toda ainda. Mas aqueles homens foram, aquele sujeito viu uma coisa. Vamos atrás dele? Vamos. Vamos pegar a energia, a frequência dele? Vamos. Vamos caminhar perto? Vamos. Vamos seguir, vamos aprender? Vamos. Vamos ter essas experiências? Vamos embora. As pessoas estão atrás de alguém que tenha visto algo. Você viu algo. Deus tem um povo para você, Deus tem um exército para você. Eu não sei onde é que você vai treinar esse exército não. O fato é que você vai treinar um grande exército. Esses mesmos homens aí se tornaram depois, lá na frente, Crônicas diz que esses homens se tornaram, eles, os próprios, aqueles homens, se tornaram os grandes, valentes e guerreiros de Davi. Quando ele foi para o trono em Hebrom e depois em Jerusalém, esses homens foram os que abriram alas e disseram: rei, entre e assuma o seu comando, assuma o seu trono. Eram esses mesmos homens. Eu vou te falar, gente que você treinar, servir, alimentar, cooperar, orientar, mentorear, gente que você treinar nos seus momentos mais complicados, difíceis, serão pedras na sua coroa. Nessa saga ele treina esses homens, e ele vai seguindo, ele vai indo adiante. Você vai precisar na sua jornada desse componente, um exército, treinado muitas vezes nesse tempo. Diga comigo, Deus tem um exército para mim. Treine seus filhos, treine o seu time, treine pessoas da sua empresa, do seu trabalho, gente que está à sua volta. Treine, lidere, inspire. A palavra inspiração é soprar dentro. Sopre fôlego de vida, realidade, verdade, poder, ousadia. Davi treina esses homens e ele segue. Mais adiante eles passam em Keila. Davi se finge de doido numa outra cidade. Um enrosco. Parece, mas não é possível. A vida desse homem não vai dar em nada. Não vai fluir isso aqui. Existe um espaço, deixa eu te contar algo. Existe um espaço entre a unção, a promessa e a realização. E para muitas pessoas, o nome desse espaço vazio é descontentamento. O nome desse espaço muitas vezes é o que? Angústia. Está demorando, que é um teste, o tempo é um teste. Mas, escute, não há dor tão grande no processo que o propósito não cure. Homens assim, de envergadura emocional e estatura mental, são homens de dores. A Bíblia fala sobre Jesus, que ele era um homem de dores, que sabe o que é padecer, suporta a agonia, suporta a pressão, dá a resposta, amadurece, cresce. Cara, Salomão teve escola. Esse componente é indispensável, mas mais adiante aparece ainda Keila, aparecem os moradores. Davi é rejeitado por aquele povo, você pode ler depois. E por fim, eu encerro aqui. E por fim, ele gera no final da sua vida. Davi teve situações de pecado, o Batseba, por exemplo, a esposa de Urias. Mas lá na frente, ele vai para o reinado, ele começa a reinar, governar. No final da sua vida, ele gera um Salomão. Ele gera um rei sábio, que depois é conhecido como o grande rei que nós conhecemos, por meio de provérbios, eclesiastes, cantares. Existe uma saga, existe uma jornada aqui, de processo. Porta foi a unção sobre a cabeça dele. O caminho foi toda essa jornada, em resumo, que eu trouxe para vocês aqui. Nessa jornada você vai precisar dessas pessoas na sua vida. Deus vai te proporcionar um Samuel, é quem te acha, é quem Deus usa para te ungir, levantar você. Na jornada você vai precisar de um Jonatas, um parceiro, um amigo. Não ande sozinho, não cometa essa loucura de andar só. Tem alguém do teu lado para encher o seu saco, tem alguém do seu lado para te confrontar, tem alguém do seu lado
para te encorajar e também para te confrontar. Não caminha sozinho. Diga para quem está perto de você: não caminhe sozinho. Não ande sozinho. Tem alguém perto de você, ande com alguém. Você vai precisar nesse processo também de Golias. Golias são os afrontadores. Golias são gigantes que sentam na sua cama todos os dias. Senta ali e fala para você: você vai levantar hoje mesmo? Golias é aquele que falou para você hoje, quando você estava vindo para cá, ou quando você estava ligando aí para conectar conosco. Golias é aquele medo, é aquele perfeccionismo, é aquela procrastinação, é aquela coisa que você fica adiando a solução. Golias é aquela insegurança, aquela incerteza. Golias é aquela ameaça, aquela intimidação, que senta do lado da tua cama e começa a sussurrar no seu ouvido. Você vai ter coragem mesmo de mexer com isso? Isso não é para você não. Você vai mesmo. Não fica esperando o Golias aparecer na sua frente assim, né, com aquela camisa do Flamengo: eu sou o Golias. Não. Escuta uma coisa. Não. Ele aparece sutilmente. Sutilmente, às vezes uma cascavelzinha engravatada. E fala para você: você vai mesmo levantar hoje? Você vai ter coragem mesmo de fazer essa live que você vai fazer? Você vai mesmo falar para essas pessoas essas coisas? Você vai mesmo ensinar esse povo essas coisas? Você vai mesmo ficar fazendo isso? Cadê sua autoridade para fazer isso? Questionadores de plantão. Parte para cima com a sua funda, com as suas pedras. Vai para cima. Eles são a sua promoção. Eles vão te elevar a importância, a relevância, a influência. Na jornada, você vai ter um Saul, sim, um teto. Daqui você não passa, é só até aqui. Sabe uma coisa formidável em relação a Saul, que Davi aprendeu? Por isso que o coração dele foi um coração de tanta honra. Saul é quem persegue você. Às vezes é gente que não quer deixar você crescer, fica te puxando, ciúme, gente ciumenta, fica tentando te segurar. Sabe o que Davi fez com Saul? Um dia na caverna, Saul está ali exposto. Eles entraram para aliviar o ventre, fazer as necessidades fisiológicas. Na hora, Davi estava lá na espreita. Os amigos de Davi e os liderados dele falaram assim: Davi, olha aí, Deus acabou de entregar nas suas mãos seu inimigo. Olha isso aqui, pega esse código aqui. Estava ali Saul. Sabe o que Davi fez? Só tira Saul de lá quem colocou. Não foi eu que pus. Esse problema não é meu. Eu vou te falar, tem problema que Deus dá para você resolver. Há outros, e problemas geralmente têm o formato de gente, tá? Você já notou isso? Problemas têm, mas a mesma matéria-prima do problema é a matéria-prima das grandes soluções. Tem problemas que Deus entrega e diz assim: resolva. Mas eu vou te contar algo. Quando se trata de gente, você vai ter que pegar e falar assim: tá bom, Senhor, tá aí de volta. No caso de Saul, Deus entregou Saul nas mãos de Davi. O que Davi fez? Devolveu para Deus. Cuidado com aquilo que você vai fazer com o que Deus entrega nas suas mãos, porque muitas vezes vai ser um teste da sua autoridade. Sabe por que Davi teve aquela autoridade de reinar e governar? Porque ele só sentou no trono quando Deus tirou quem estava lá. Ele mesmo não fez isso. Não queira tirar ninguém de nenhuma posição. Se Deus te deu aquele lugar, é seu. Ele mesmo vai tratar de tirar e colocar você.